Muito bem, senhores, boa tarde a todos vocês. Bem-vindos a todos aqui nesse momento onde vamos falar um pouco sobre o monitor. A ideia é nós termos uma construção de como é a monitoria, de como funciona o sistema de monitoria, como esse jovem ele organiza, certo, a sua patrulha dentro de um sistema, dentro do movimento escoteiro. Joia? Bem, senhores, primeiramente, vamos falar aí sobre a monitoria. E o monitor, a função dele, na verdade, é condicionar os seus jovens, certo? A ensinar os seus escoteiros a terem um bom condicionamento, a terem um bom ensinamento dentro da tropa. E para que, a partir disso, ele possa ajudar a chefia dentro de toda a patrulha, dentro do acampamento e também na sede. Certo, senhores? Então, fazer aí todos, ele faz todos positivamente, ele tende a ter uma abordagem positiva com os seus escoteiros, ou seja, de tal maneira que ele antes de pedir, falar que você faça, ele fala nós fazemos, certo? Então a abordagem do monitor é muito voltada à questão de o que fazer, como fazer e o porquê fazer a atividade. Ele deve explicar ao seu jovem o que deve ser feito, um exemplo clássico, uma fogueira, por exemplo. Ele deve explicar o que deve ser feito, o como fazer, não simplesmente falar àquele jovem, faça isso, mas deve explicar como fazer, certo? E o porquê de ser feito aquilo, para não ser uma atividade aí apenas fazer por fazer. Ser exemplo, antes de tudo, um monitor, assim como um bom líder, ele deve ser exemplo daquilo que faz. Por mais que ele tenha 1000 palavras, mas um exemplo vale muito mais do que essas 1000 palavras. A atitude dele diante da tropa, certo? A atitude dele diante do grupo, seja esse monitor um líder aqui no movimento escoteiro, seja esse monitor um líder estudantil dentro de um grêmio, alguma coisa do gênero dentro da escola, ou mesmo em outras instâncias da vida. É importante que ele seja exemplo para todos os jovens, certo? Então, sempre a partir disso, o monitor, assim, com os seus jovens, ele busca conquistar troféus. A busca de conquista de troféus é constante no movimento escoteiro, certo? Assim como nós temos a busca de distintivos, a conquista desses distintivos, certo? Que vão sendo elencados aí ao uniforme do jovem, nós temos a conquista de eficiências, são pedaços de couro que vão sendo elencados ao bastão de patrulha, que à medida que esse jovem vai conquistando um número X de pontuações, essas pontuações vão desde critérios de uniforme, pontualidade diante das atividades de sábado, o comparecimento, certo? A proatividade diante de buscar marcar alguma atividade. Tudo isso leva a patrulha e a própria tropa à conquista de algumas eficiências. E essas eficiências são formalizadas em couros, pedaços de couros que vão no bastão de patrulha, certo? Então, ele busca guiar os jovens e não simplesmente empurrar para que ele faça isso. Então, novamente falando, ele busca fazer com que nós fazemos aquelas atividades, não faça isso. Então ele busca sempre guiar o jovem diante da tropa e não simplesmente empurrar. O monitor ele é escolhido pela patrulha. Então nós temos aí, diante de alguns momentos na tropa escoteira, chamamos de jogos democráticos, onde nós temos o conselho de patrulha, que é uma reunião de patrulha, a assembleia de tropa, é onde todo o grupo, todas as 4 patrulhas, formada por 8 jovens, eles se organizam, e temos a corte de honra, certo? Onde é a reunião dos monitores junto com o membro adulto, que são os chefes, que são os líderes, os professores, é o adulto que vai ensinar o jovem a fazer aquela atividade. Então, ele é escolhido nesse momento pela patrulha, certo? Onde o jovem, além de ter realmente as competências necessárias, as qualidades necessárias e o interesse necessário para assumir a monitoria, ele deve ser também capaz de convencimento do outro. Ele deve convencer os demais jovens que ele é o melhor para guiar a patrulha daquele momento, certo? Que ele é o mais capacitado. Lembrando que nós temos diante do nosso lema, que é o sempre alerta, o maior protege o menor. Esse dedo significa isso, além dos outros dedos significarem Deus, pátria e próximo, certo? Esse é o principal sinal do movimento escoteiro.
Então o chefe ele sempre espera do monitor como um orientador com autonomia. Então, antes de tudo, né, a esperança da chefia é que esse monitor tenha essa iniciativa de orientar os seus jovens para que todos os conhecimentos sejam passados. De tal maneira que o chefe ele passa conhecimentos de fogos, conhecimentos de ferramentas, conhecimentos diversos que fazem parte do movimento para o monitor. E a partir disso, esse conhecimento é passado para a tropa por um outro membro juvenil, né? Levando em consideração que o jovem ele aprende também com outro jovem, né? Além de ele aprender com os adultos, que são também sujeitos que vão fazer parte da construção, né, do saber desse jovem, que faz parte aí de outro agente educativo, o chefe escoteiro, né, assim como o pai na casa, assim como um líder religioso numa igreja, assim como outros líderes, né, que fazem parte da construção desse jovem. Então, a patrulha sempre busca jogar em conjunto, certo? A patrulha atende essa força de união que ela busca jogar em conjunto, ter essa força, certo, de união para que toda a patrulha tenha uma certa conquista ao final de todo o jogo, ao final de toda a história, certo? Para que a pontuação seja dada para essa patrulha. Não pedir coisas aos camaradas que eles mesmos não fariam. Ou seja, né, só vou pedir para o João fazer uma atividade, aquilo que eu mesmo faria. Né? Só vou pedir para o João lavar louça, se eu também fosse capaz de lavar aquela louça. De tal maneira que se ele tiver alguma dúvida, eu possa ir lá e ensiná-lo como se faz aquilo. Né? Eu já não posso pedir aí para o João fazer uma atividade que eu mesmo não tenha competências para aquilo. Né? Então eu devo pelo menos saber o mínimo daquela atividade para pedir para o João fazer aquilo. Seja essa atividade de cortar um bambu, amolar um facão, né, fazer algum tipo de amarra. Pode perguntar, João. Olha, é para olhar para a câmera e dizer isso. Ah, sim. Então, sim, senhores, se quiserem interromper durante toda a atividade, tá, para fazer algum tipo de pergunta, sintam-se em casa, tá? Vai ser cortado depois da edição. Pode falar. Parece que o senhor está falando sozinho. Assim. É verdade. Não, mas a ideia... Olhe para a câmera, sempre tem que olhar para a câmera. Mas a ideia também, senhores, é para que quem está em casa assistindo saiba que essa atividade é passada para quem está em casa e também para vocês. Para que as pessoas percebam que não é uma atividade gravada no estúdio, por exemplo. Não, ela é gravada numa atividade de sede. Estamos aqui... Informal. Estamos aqui num sábado, por exemplo, né? São 3 horas e 3 minutos e uma atividade de sede. Os outros jovens já foram acampar, estão em acampamento. Alguns que não puderam ir estão aqui nesse momento para que essa atividade também seja feita. E os demais jovens poderão depois beneficiar dessa filmagem, desse vídeo, aí posteriormente no YouTube. E também assim, então é para que o jogo é esse. Para que quem está em casa assista e para que vocês também interajam. Não somente seja uma atividade de estúdio, mas uma conversa informal também, além de tudo. Joia? E se tiverem alguma pergunta para fazer, por favor, que essa atividade... legal, tá bem didático como o senhor fez o texto. A ideia é que seja uma conversa informal, é uma conversa gravada, certo? Uma conversa aí que seja filmada, que as pessoas em casa possam aí estar assistindo, certo? Então, despertar entusiasmo no jovem, certo? Sempre ter essa proatividade, a gente falou essa palavra, né? De buscar as soluções, não somente pensar nos problemas, certo? As adversidades vão acontecer muitas, né? As intempéries vão acontecer muitas, tanto na sede quanto no campo. Mas não devemos somente ficar contemplando o erro, mas buscar pensar no que devemos fazer para que isso possa melhorar, certo? Não justamente ficar falando do erro propriamente dito. Buscar então entusiasmo pelo trabalho, certo? Encorajando aí os seus esforços, certo? E buscar sempre para quem tem casa, vocês, certo? Não reforçar o erro do jovem, certo? É muito comum, tanto na escola quanto no movimento, o bullying, certo? As pessoas serem taxadas, né? Ô fulano, seu gordinho, não sei o que, faça isso, ô orelhudo, ô narigudo, não sei o que. Então evitar esses questões dos apelidos, certo? Encorajar os jovens para que ele faça isso, certo? E não justamente taxá-lo, ô testão, ô não sei o que, liquinho, ô magrelo, né? Então chamar as pessoas pelo nome é de suma importância, ter essa abordagem mais positivista, certo? Assumir então responsabilidades, certo? Seus trabalhos consistem em jogos e atividades práticas.
Claro que essa aqui é uma atividade mais voltada à parte de teoria. E aí nós temos, né, muitos livros que possam nos auxiliar, que é o Manual do Escotista, do ramo escoteiro, um livro mais voltado para adultos, certo? Que fala, né, como a abordagem pedagógica, a abordagem didática, metodológica do adulto para com o jovem. Aí nós temos também alguns materiais literários como atividades educativas para jovens de 11 a 14 anos. Lembrando que a tropa escoteira é uma tropa que abarca jovens de 11 a 14 anos, que são os escoteiros. Estão nessa fase de pré-puberdade, na fase de desenvolvimento maturacional, certo? Nós temos também um livro também de bolso, um livro guia, também que são atividades, que são conteúdos mais resumidos, que é o Escotista em Ação. Assim como o jovem também, ele tem o seu caderninho, que é a Tropa Escoteira em Ação, que é onde o jovem vai ter como um guia prático de todo o conteúdo que ele possa estar verificando e as atividades que ele possa estar cumprindo. Lembrando que nós adultos, nós vamos avaliar essas atividades a partir de questões de competência, né? Um exemplo clássico, o jovem, por exemplo, ele tem que participar de uma atividade de sua patrulha ou tropa em que se promova a paz e a compreensão entre as pessoas. Então, essa atividade, por exemplo, ela vai ter como competência desenvolver a questão social do jovem, certo? Desenvolver a questão de sociabilidade do jovem, certo? Uma outra questão, por exemplo, o jovem tem que demonstrar que utiliza as especialidades que conquista, né? Ou seja, aquela especialidade de sapo, que é habilidades, né, de trabalhar com facão, com facas, machadinhas. Então, ele demonstrou que utiliza especialidades que conquistou e que colabora com a sua patrulha, tanto na casa quanto na escola, e principalmente na sede, né? Então nós, adultos, vamos avaliar esse jovem a partir do momento que ele conhece as especialidades e utiliza sempre que necessário, ponto. Não exatamente que ele demonstrou que utiliza a especialidade, mas que ele conhece a especialidade, certo? Não vamos ser tão taxativos que se ele sabe hastear a bandeira ou se ele não sabe. Vamos avaliar principalmente uma questão mais qualitativa, que é a competência propriamente dita. Então esses são alguns livros aí, né, que o jovem utiliza. Então um outro livro que tem mais conteúdos, que também tem algumas técnicas, que é para jovens de 11 a 13 anos, perdão, que é o Guia de Pistas e Trilhas. Que é um jovem, quando ele entra na tropa, né, ele adquire esse livro, que é o Guia de Pistas e Trilhas. E o jovem de 13 a 14 anos e meio, ele já, né, ele busca desenvolver esse livro aqui, que é o livro de Rumos e Travessias, que praticamente são atividades semelhantes ao Guia de Pistas e Trilhas, só que são uma linguagem um pouco mais sofisticada, uma linguagem um pouco mais elaborada, mais aprimorada, com desenvolvimentos um pouco mais específicos, um pouco mais aprimorados para o jovem, tá? Então o jovem ele vai buscando desenvolver essas habilidades e essas competências. Então, o sistema de patrulha, certo? Ele funciona a partir do momento que tem um monitor, certo? E um submonitor. Sempre o jovem, tanto na sede quanto no campo, ele anda em dois, ele anda sempre em duplo. Então, se um jovem ele tem que buscar uma atividade, alguma ferramenta na sede, por exemplo, ele nunca vai sozinho, seja no campo ou na sede, ele sempre vai em dois. De tal maneira que o monitor anda sempre com um sub, ou seja, né, sempre com o primeiro escoteiro, que é o submonitor. Depois vem o segundo com o terceiro, o quarto com o quinto, o sexto com o sétimo, certo? E aí sucessivamente, sempre 2 em 2. Lembrando, uma patrulha de 8 anda sempre 2 em 2, nunca ele anda sozinho. Já tivemos alguns casos, né, de alguns acampamentos anteriores em que o jovem ele se perdeu na mata, né? Era um local bem íngreme, onde o caseiro ficava, né, muito distante do nosso acampamento. Então a jovem ela tinha que buscar água e de repente quando voltou ela tinha se perdido no caminho, né? Meia hora depois voltou até num estado de pânico, pensando que tinha se perdido. Então sempre é importante que o jovem ele ande de 2 em 2, certo? Sempre essa questão. Então cada patrulha ela tem, como vocês já observaram, o nome de um animal. Ou seja, nós temos aqui a patrulha águia, né? Nós temos a patrulha morcego, nós temos a patrulha coruja
E aí são 3 patrulhas. Em breve teremos uma outra patrulha, até porque o nosso efetivo está crescendo, né? A nossa turma está aumentando. Então nós teremos uma outra patrulha. Uma das sugestões aí que já se manifestaram é a patrulha capivara. Lembrando que o nome de animais, né, os animais que fazem parte da nossa fauna, fazem parte do nosso contexto. Pode falar, João. Seria também bom a volta da patrulha mel. Também, né, até a patrulha leão, como o João falou, foi a minha patrulha quando jovem. Né, quando eu era jovem aqui no movimento, né, comecei aqui com o movimento com 11 anos e saí com 17. E saí para construir família, para trabalhar. E a patrulha leão era a minha patrulha. Né? Era patrulha, uma boa patrulha aí que tinha aqui na sede, assim como a patrulha panda, assim como a patrulha búfalo, eram patrulhas que tinham aqui na sede, certo? Então são patrulhas que são tidas com nomes de animais, diferentemente do ramo lobo. O ramo lobo, se vocês observarem, né, são por cores. A matilha cinza, a matilha preta, a matilha marrom, então são cores. Né? O ramo sênior são nomes de tribos, né? A Piacá, né? Canoê, que é a Guia é cores. A guia, no caso, o nome da guia é a menina da tropa sênior. Não, sei, que é cores, eu perdi, desculpa. Pode repetir? Lobos. Os lobos são cores. Os lobos são cores, né? A tropa escoteira são nome de animais. Os sêniores são nomes de tribos indígenas, e a tropa, o clã pioneiro são grandes celebridades, grandes pessoas que foram boas exploradoras, como Nelson Mandela, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Então são nomes de pessoas, de personalidades. Nós temos aqui o nosso clã Mandela, por exemplo, né? Que é o clã que está em vigor. Joia? Então, cada monitor, então, ele tem na bandeirola o animal, certo, dos dois lados. Então, se vocês observarem, o bastão de patrulha, ele traz, certo, tanto de um lado quanto do outro, certo, o animal, que tanto de um lado quanto do outro corresponde aí à bandeirola da patrulha. Também nós temos a flâmula, que deve ser usada também em acampamentos, ou seja, de tal maneira que está o campo feito, certo? Está cercado, nós temos um portal, e naquele portal está balançando a bandeirola, ou mesmo em cima da barraca, certo? Do jovem. Joia? Então, cada escoteiro tem um número, por exemplo, um monitor, né, como já foi falado anteriormente, já reforçando, o monitor número 1, o submonitor número 2 e assim sucessivamente. Né? Cada tropa, cada patrulha também, ela tem um lema, certo? Ela tem um lema específico. E ela vem conforme o nome de animais da patrulha. Exemplo, a águia, né, ela tende como lema voar alto. Né? Esse é o lema da patrulha águia, voar alto. Né? O exemplo, o João falou ali, o nome é a patrulha leão. O nosso lema da patrulha leão era força e união. Porque o leão, né, ele anda naquele bando, certo? E eles são muito fortes, né? Quando se trata de caçar algum animal. Ele tem em si essa característica específica. Então sempre, quando for escolher o lema certo da patrulha, deve estar elencada com o animal que está simbolizado a patrulha, certo? Então, os chamados de patrulha, né? Cada patrulha tem um grito específico. Né? Que, exemplo, a coruja, né? A coruja, por exemplo, a coruja pode ser isso aqui, ó. Então, na mata, né, a patrulha pode se comunicar assim, ou buscar, certo, os seus demais patrulheiros pelo seu grito de patrulha. E assim chamar os outros corujas. E assim sucessivamente. Uma águia chama os outros águias por um grito específico, os morcegos, os leões. Cada patrulha tem um seu grito específico, certo? Tanto em jogos noturnos, certo? E usam somente o seu. Senão não se deve uma patrulha usar o grito de uma outra patrulha. Jamais uma águia deve usar o grito de uma patrulha coruja. Isso acaba confundindo, certo? Então é importante que uma patrulha ela conduza chame os seus patrulheiros através do seu grito específico, que foi acordado dentre os demais patrulheiros, certo?
Então o monitor, ele chama os seus patrulheiros desta forma. A bandeirola, né? Bandeirola nada mais é do que o totem, do que aquele totem que leva a história da patrulha, as suas conquistas, os seus troféus, como foi falado anteriormente, é carregado no totem, certo? Vocês vão observar que o ramo lobo, né, tem o seu totem específico, que vai o nome de cada membro juvenil naquele totem. De lá maneira, quando ele passa para a tropa escoteira, esse nome vem junto. E esse nome vai ser agregado também ao seu bastão de patrulha, que ali também são as conquistas dele. Nos lobos é só um totem. Isso. No ramo escoteiro, um totem por patrulha. Em todos os outros também. Isso. No clã pioneiro, né, que chegou agora, por exemplo, eles têm a forquilha deles. Né? A forquilha do servir, né, que significa servir. Lembrando que o lema do ramo lobo é o melhor possível, que é a orelha do lobo. Né? Do escoteiro e do sênior é o sempre alerta. Ou seja, o jovem de 11 a 14 anos e de 15 a 18 usam isso aqui, sempre alerta. Já o pioneiro, que tem atividades mais voltadas à comunidade, usa o também sempre alerta, só que servir. Então vocês vão observar muito isso, tanto no início de atividade quanto no final, né, o grito que está encerrando com o servir, que é servir a comunidade, servir as necessidades do próximo. Tem uma ordem do grito? Sim, né? Alguns grupos não usam essa ordem, né? Alguns grupos, por exemplo, o Lauro Miller, aqui em Itajaí, eles, o melhor possível, o sempre alerta e o servir, é tudo junto. Né? O nosso grupo aqui, o Padre Barão, né, nós já separamos um pouco. Nós já separamos o melhor possível, primeiro os lobos, na sequência vem o grito sempre alerta, depois vem o servir dos pioneiros. É um acordo feito pelo grupo, é um acordo feito pela unidade escoteira local mesmo, certo? E fica legal assim essa disposição dos gritos, porque fica uma sequência, assim, chega até a dar eco às vezes, assim, é uma boa energia, uma boa vibração. Sim, é uma coisa que nós consideramos que é algo mais organizado, né? Nós consideramos que é algo mais específico. Então, o espírito de patrulha, que é o espírito de união que leva a patrulha em si, certo? São os objetos de veneração. Os objetos de veneração ao qual o jovem utiliza são os seus símbolos, certo? Ao qual, por exemplo, nós temos no canto de patrulha o bastão de patrulha, os seus troféus, as suas insígnias, certo? Aí são os seus objetos de veneração. E não exatamente as suas muletas, né? É importante diferenciarmos isso. Os objetos que o jovem venera, os objetos que o jovem tem um certo apego, certo afetivo e social aquelas conquistas. Mas não exatamente são as suas muletas. Não é porque ele tem aquilo que ele vai ser aquilo. Muitas vezes o jovem tem as suas competências, ele tem as suas qualidades, as suas atitudes, mas não exatamente tem um distintivo colado no ombro, né, um arganel específico, uma bandeirola agarrada no seu bastão de patrulha, até porque muitas vezes isso não pode servir para o jovem de muleta, mas sim saber que o jovem tem essas competências e que ele coloque aquilo em atitude, certo? Então, o acampamento, o monitor, certo, ele busca ter a sua história viva dentro do seu livro de patrulha, de tal maneira que quando encerra um acampamento, certo, os jovens se organizam para colocar no seu livro de patrulha a história viva, certo, do que aconteceu dentro do campo, do que aconteceu dentro da tropa, do que aconteceu dentro daquele jogo que foi o acampamento. Um bastão, por exemplo, certo, ele deve ter em média 1,60 m de altura, certo? E nesse bastão ele pode também conter os sinais de pista, a qual o jovem ele pode usar como uma ferramenta também de ensino para quando ele precisar decifrar um sinal de pista na mata, certo? E esse bastão de patrulha também pode estar marcado aí com os demais questões numéricas, de tal maneira que está marcado lá em centímetros, os metros. Quando o jovem precisar medir alguma coisa dentro do campo, ele não precisa exatamente pegar uma fita métrica. O seu próprio bastão já serve de medida, já tem as medidas exatas no bastão de patrulha. O livro de patrulha, senhores. O livro de patrulha nada mais é do que traz aí a memória da
patrulha, e assim as suas tradições. Né? Como seria interessante, por exemplo, que aí 20 anos depois, quando eu volto ao movimento escoteiro, certo, encontro aí a história do meu monitor, ou a minha própria história de quando eu acampava aqui no grupo. De tal maneira que isso gera um certo laço social, certo? Que é um livro de patrulha, carrega todo o legado, carrega toda a história da patrulha, certo? Aí que nesse livro vão estar aí todos os registros de todos os jovens que estão ali, estão as canções, as principais canções da patrulha estão nesse livro de patrulha, os pensamentos dos jovens, as orações, certo? As obras de arte que os jovens fizeram, certo? As cerimônias secretas que os jovens têm. E aí, ler esse livro de patrulha realmente deve ser somente para pessoas convidadas e pessoas promessadas. Esse livro de patrulha deve ser algo de um maior apego ao jovem. Não é qualquer um que pode pegar esse livro lá e abrir e folhear. Não, esse livro deve ser guardado pelo secretário da tropa, assim como o seu monitor, e somente pessoas convidadas devem abrir esse livro, certo? E vasculharem o que tem ali, né? O que está contido nesse livro de patrulha. Assim são as místicas, certo? As místicas é isso, são cerimônias que são dadas a partir de uma regra, né, determinada por uma convenção, determinada por um acordo dos pares envolvidos, dos atores inseridos naquele contexto, certo? E aí vão se construindo essas místicas. Nesse caderno estão realmente os brasões da patrulha, certo? Os autógrafos, os troféus, o próprio livro de oração está dentro do livro de patrulha, certo? Senhores, falamos então agora sobre o conselho de patrulha um pouco mais específico, certo? É levar o monitor a ter maior contato aos desejos da patrulha. Então esse é o principal foco do conselho de patrulha. Levar o monitor a ter contato com os anseios da patrulha, certo? O que a patrulha quer realmente que possa ser levado aí para a corte de honra, que possa ser levado aí para uma reunião mais específica com o adulto e os monitores. As funções dentro da patrulha. Então, a participação ativa de todos os membros é muito importante, fica à vontade. Então, a participação ativa de todos os membros da patrulha é de suma importância, de tal maneira que as tarefas e responsabilidades sejam muito bem definidas, certo? Então, por exemplo, o monitor, ele é o líder da patrulha, ele que é o guia da patrulha, certo? Ele coordena, ele representa na corte de honra, ele atende às necessidades do companheiro, certo? Essa é a função do monitor dentro da patrulha. O mediador, né? Ele é o mediador de conflitos. Então o monitor, dentro desse jogo democrático, ele media os conflitos dos demais companheiros. Então, ele dá consistência aos valores, ele consiste os valores dos jovens, valores de compaixão, valores de alegria, valores de fraternidade, certo? De solidariedade. O monitor, ele ressalta todos esses aspectos. E é ele que inicia as ações, certo? Sempre as ações são iniciadas pelo próprio monitor. O senhor vai cortar isso na edição? Sim. Qualquer coisa eu corto também. Qualquer coisa eu corto na edição. Mas uma coisa assim também é legal em edição. Uhum. Você fazer alguma coisa assim, que é coisa pouca, deixa, porque o filme é de um ser humano para um ser humano. Sim. Senão fica muito robô. Sim, não, a ideia é, no máximo que eu vou colocar nesse vídeo, né, falando para a pessoa que está em casa, é colocar alguns letreiros aqui em cima, em vermelho, né, colocar algumas legendas aqui embaixo, sobre alguns tópicos que eu estou falando, até para também ter um apelo também visual. E facilitar a compreensão. Né? Isso. E também vocês, senhores, ao identificarem esse material nas suas casas, pode perguntar, João. Seria também legal colocar no canto da tela onde você está, a patrulha, a cidade, o estado. Sim. Onde está, você tá, seria Vou colocar legal. como uma legenda inicial, né? Uso. E também vou colocar os créditos ali, as pessoas que estavam presentes aí, o dia, e um e-mail aí para qualquer dúvida que vocês tiverem também, certo? Mas a ideia também é que esse vídeo tenha tanto um apelo aí visual, né, para aqueles que são mais visuais, e para quem são mais auditivos, como eu, né, gosto muito de estar em casa, lavando louça, por exemplo, ou arrumando a cama, ouvindo alguma coisa.
né, que seja de construção, que seja né, de aprimoramento, que eu possa estar aprendendo algo novo somente ouvindo. Gosto muito de ouvir, né? Às vezes não empreendo muita visão. E também a ideia desse vídeo é que vocês tenham essa opção também, tá? De estar aí buscando captar algumas informações que vocês posteriormente vão identificar aí nos materiais didáticos, que vocês possam estar tendo uma luz melhor, um calor intelectual maior a esse respeito. Certo, senhores? Sim. E vamos falar agora um pouco sobre o submonitor. O submonitor, na verdade, ele substitui o monitor quando necessário. O monitor faltou hoje, por exemplo, né, um submonitor que também tem um contato direto com o monitor, ele tem todos os conteúdos e a partir disso ele assume a patrulha porque ele tem todas as suas capacidades. Ele representa a patrulha também na corte de honra, certo? Tanto o monitor quanto o sub. Então essa é a função principalmente do submonitor. O secretário. O secretário ele mantém um livro de patrulha e também ele registra todos os conteúdos que são falados tanto nos avisos iniciais e nos avisos finais. É o secretário que registra isso. Até para evitar, durante a semana, que os jovens fiquem mandando para o chefe, o que tinha que fazer mesmo? Chefe, o que tinha que buscar? O que tinha que trazer para o próximo sábado? O que tem que levar para o acampamento? Para que o secretário ele tenha essa função específica, de passar as informações para os demais patrulheiros da sua patrulha. Lembrando que cada patrulha tem o seu secretário específico, certo? Então a nossa função é, além de coordenar os monitores, ensinar os monitores e as informações iniciais, os avisos iniciais e finais, sejam passados aí para o secretário. E esse secretário aí faz as devidas anotações, se achar necessário, para passar aí para os seus companheiros, certo? Ele também anota os lembretes, né, como foi falado anteriormente, e ele cuida da ata. Então é o secretário que vai cuidar da ata da patrulha, né, que ele vai passar aí para o monitor para levar à corte de honra. Também ele pode estar fazendo os seus registros, se for necessário. Pode uma pergunta, Fran? Não? O tesoureiro. É importante que a patrulha tenha um tesoureiro, certo? E que essa patrulha, e que esse tesoureiro ele cuide dos recursos da patrulha, certo? Ele cuide dos recursos financeiros da patrulha, ao qual, se em algum momento a patrulha precisar comprar uma barraca, precisar comprar um facão, uma machadinha, alguma ferramenta específica, esse tesoureiro seja consultado para verificar a verba da patrulha para que esse material seja comprado, certo? E essa verba fica armazenada onde? Até então ela é armazenada junto ao financeiro do grupo escoteiro, né, certo? A unidade escoteira local ela detém, certo, as verbas que são destinadas para os ramos. Então, caso nós precisarmos de verba para compra de algum material, temos que fazer uma requisição junto ao coordenador financeiro, ao diretor financeiro do grupo, né, da unidade escoteira local, certo? Mas é importante também que nós tenhamos nossas campanhas financeiras, que possamos arrecadar fundos para comprar materiais específicos. E esse tesoureiro é importante que ele também cuida dos projetos para angariar fundos. Então, um sujeito que vai elencar direto com os projetos, certo? Ele vai cuidar para que esses projetos sejam construídos, sejam avaliados também. Então, essa é a função do próprio tesoureiro. João, qualquer coisa aí quanto ao vídeo, tá? Dá um toque. 34 minutos. 34 minutos? Perfeito. Também ele mantém um livro caixa, certo? A função aí do monitor, ele mantém um livro caixa, certo? Da patrulha. Então tudo que sai, certo? Tudo que sai da patrulha de dinheiro, tudo que entra na patrulha de dinheiro, é esse tesoureiro que vai estar cuidando disso. O almoxarife. O almoxarife ele cuida, na verdade, da caixa de patrulha. Então, todo cuidado e manutenção de caixa de patrulha é esse almoxarife que vai estar cuidando. No almoxarife tem que ter um livro disso também, né? Também. Digamos, o monitor pegou um facão, o submonitor pegou um serrote. Isso. Aí tu olha lá, tá faltando facão e serrote, aquela pessoa tem que devolver. Uhum. Essa é a ideia. Essa é a ideia, que tem um controle, tudo que entra, tudo que sai da caixa de patrulha. E esse jovem, importante isso, que seja um membro juvenil, que já vai exercitando, já vai desenvolvendo essa competência específica. Para que nós adultos nos preocupamos em apenas estar cuidando para que tudo isso aconteça de forma plena, de forma sublime, de forma
forma excelente mesmo, né? É uma forma do jovem já começar a adquirir uma responsabilidade. Isso. E não nós adultos abraçarmos todas as causas. Né? Nós somos o almoxarife, nós que programamos a atividade, nós que fazemos tudo. E é muito importante, senhores, que nós tenhamos também consciência que as atividades de patrulha também devem ser organizadas pela patrulha. Não somente nós pensarmos o que nós vamos fazer sábado que vem. Não, a patrulha tem a sua atividade, certo? Assim como a tropa, ela tem a sua atividade, que é organizada pela corte de honra. E nós, adultos, apenas facilitamos todo o processo. Nós somos os fortes. Isso, o suporte. Nós somos os facilitadores de todo o processo. Né? Se de tal maneira que algum jovem precise de algum material didático, ou técnico, ou algum conselho, para que tenham nós, de certo, como os irmãos mais velhos, que possam orientá-los da melhor forma possível. Então, ele distribui e delega aos demais certos materiais, essa função aí do sujeito que cuida do almoxarife. Ele conversa com o tesoureiro sobre os materiais. Então o almoxarifado e o tesoureiro, ele devem estar extremamente elencados, certo? Em constante conversa. De tal maneira que o almoxarifado levantou o sinal vermelho, opa, está faltando um facão, está faltando uma machadinha, está faltando algum instrumento. Aí o tesoureiro vai informar para o almoxarife, certo, se tem verba para aquisição daquilo. Então essa é a função, certo, nossa dentro do movimento. É fazer com que esse jovem tenha essa responsabilidade específica para que eles dialoguem. Então essas são funções específicas. Certo? São funções que demoram mais para mudar. Porém tem funções aí que são mais mutáveis. São funções que variam mais. Por exemplo, a cada atividade, 2 atividades de campo, certo? Cada um aí tem as suas aptidões e seus talentos, né? E elencando aí com as suas especialidades. De tal maneira que se um jovem tem especialidade de sapa, por exemplo, que é cuidado com os materiais de facão, machadinha, serrote, ele pode naquele momento receber uma função específica de cuidar desses materiais. Naquele momento específico, porque o almoxarifado faltou, né? Então esse jovem que tem habilidade de sapa, ele pode assumir essa responsabilidade, porque ele pode ser um futuro almoxarife. Então, elencando aí como as especialidades, como foi falado anteriormente, certo? O cozinheiro, por exemplo. O cozinheiro é um cargo que varia constantemente, certo? De tal maneira que, tanto na sede, quando precisamos fazer um fogo de chão, quanto no campo, uma atividade de campo, esse cozinheiro pode estar revezando. No sábado é um cozinheiro, no domingo é outro, e aí tem o seu intendente, que é esse auxiliar de cozinheiro, que vai aí ajudando esse cozinheiro com os materiais de cozinha, pegando um tomate, pegando uma cebola, ajudando com os materiais de corte, né, ajudando com aquela tábua de cortar materiais, e aí auxiliando nesse questão específica. Variações das refeições, certo? O preparo das refeições, é esse cozinheiro que vai estar elencando isso. E é muito importante também, senhores, que no campo nós tenhamos um enfermeiro, tanto no campo quanto na sede. Né? Nós estamos num campo aberto onde as variações, certo, e os imprevistos acontecem. Então é importante que um jovem tenha conhecimentos de primeiros socorros, certo? Onde esse jovem, além de ter esses conhecimentos, ele busque manter a caixa de primeiros socorros. E essa caixa de primeiros socorros ela é levada para o campo, ela é levada numa atividade de sede. Para algum momento o jovem se cortou com raspa-língua, certo? Esse caixa de primeiros socorros já esteja ali pronta para que possa, né, sanar um momento específico. Não tem que esse jovem conduzir até a sede ou conduzir até uma enfermaria no campo para que possa aí ter os seus devidos primeiros socorros. E é importante que esse enfermeiro ele cuide principalmente da ficha médica do jovem. Não nós, adultos, né, sabemos que o João tem alergia a marimbondo. O Franco tem alergia a raspa-língua, né? O outro fulano tem alguma advertência médica a ser específica, mas que esse enfermeiro tenha a ficha médica de todos, né? Para que ele saiba, opa, o João ele tem asma, então uma atividade que exija ou diabetes, né?
Ou então o João não pode ficar muito tempo sem glicose. Logo, sempre vou ter que ter uma reserva para o João que é um diabético tipo 1, opa, uma glicose constante. Ou o Zé, que tem um problema de asma, opa, eu tenho que saber que a bombinha de Birotec dele está ali próxima, né, que não pode faltar. Eu, enfermeiro, tenho que ter essa preocupação, esse encargo. O soro fisiológico também sempre é bom para lavar. Sim. Materiais de curativo, sempre é Uhum. bom ter. Outra coisa, é bom ter uma carteirinha sempre de algum medicamento para dor, né? Uhum. Outra coisa, claro, se precisar ter algum antialérgico, porque principalmente a gente que vai levar os guris na floresta, nos acampamentos, eles podem ter alergia a algum vegetal ou alergia a uma determinada comida, porque a gente leva comida para todos. Uhum. Se um tem uma alergia a um determinado tipo de alimento, talvez essa pessoa desenvolva essa alergia. Daí, para não acontecer, é bom ter sempre um antialérgico também na caixa de Não, com certeza. Então, esse enfermeiro, ele vai ser então preocupado com todos, né, e aí ter as noções de primeiros socorros, certo? E vai ser também responsável por cuidar mesmo e a manutenção e a reposição desses materiais ali dentro da caixa de primeiros socorros, certo? É importante que dentro da tropa tenha um responsável por jogos, que é um jovem que vai estar linkado com todas as atividades de jogos. Então, quando precisar de um jogo específico, um jogo de sede, um jogo físico, um jogo intelectual, é esse jovem que vai estar aí abarcado com todos os jogos, vai conhecer esses jogos e ter capacidade de improvisar. Fala, João. Pra tipo descontrair durante alguma atividade seria bom também. Uhum. Tu tem algum encargo desses na tua patrulha, João? Eu sou aguadeiro. Aguadeiro. Uhum. Então, quando precisa buscar água, é o João que vai, né? E o aguadeiro também lavamos. Isso. Então, essa função de auxiliar o cozinheiro, o intendente, né, na manutenção da louça. É essa função específica. Mas importante também que o João já vá pensando, João, em que você tem um cargo específico dentro da tropa. Que você tem um cargo específico na sede, um cargo fixo. Um cargo desse, João Almoxarife. Você vai cuidar do financeiro, você vai cuidar da Caixa de Socorros. Então, fixo, você vai ter esse encargo a ser destinado para você, tá? Um responsável pela expressão cultural, certo? De tal maneira que um fogo de conselho, que é o momento, que é praticamente o último sábado do acampamento, acontece uma conversa ao pé do fogo, acontece aí o momento em que nos reunimos em volta da fogueira. E esse responsável pela expressão cultural é o jovem que vai estar elencado com as peças teatrais, elencado com as músicas, elencado com as atividades mais expressivas, ou poesia, por exemplo. Podemos ter um jovem que seja o responsável pelas poesias. Que é esse jovem que vai abarcar o momento que possamos fazer um sarau de poesia em volta de uma fogueira, num fogo de conselho. Então esse jovem, ele vai ter que ser o responsável pelas expressões aí culturais dentro da tropa, certo? Aí, tanto pelas canções, as representações artísticas, aí como falamos anteriormente, tá? Já estamos chegando no final, tá, jovens? Não se preocupem, vamos aí. Tá ótimo. Então todas as funções, elas são decididas aí pelo conselho de patrulha, tá? Então não é hoje, o João a partir de hoje vai ser o cozinheiro, o Zé a partir de hoje vai ser o intendente, vai ser o almoxarife. Não, isso são decisões tidas pelo conselho de patrulha, certo? Com o auxílio ao monitor, auxílio ao submonitor, para que tenhamos aí uma ordem, uma sequência a ser definida, certo? E esse conselho de patrulha, certo? Essas decisões, ela é ouvida pela corte de honra e nomeada pelo chefe de tropa. Então a corte de honra leva, certo, essas ideias, e o chefe de tropa, certo, que é o chefe de seção, e não exatamente os seus assistentes. Então lembrando que nós temos aí um chefe de seção, que é o chefe que assina pela tropa, e nós temos aí os seus assistentes, certo, que são os adultos que auxiliam, de certa forma, esse outro chefe de seção, esse outro adulto, para que a organização da tropa seja bem estruturada. E esse chefe de seção que vai nomear oficialmente esse jovem com aquele cargo específico, certo? E senhores,
E terminamos então falando um pouco sobre a atividade de patrulha, certo? Então a atividade de patrulha, nada mais é, a patrulha por si só, ela é uma unidade autônoma, né? E ela é praticamente autossuficiente. De tal maneira que se uma patrulha ela quiser marcar um acampamento, ela tem essa autonomia, ela tem essa liberdade. Por exemplo, né, fizemos recentemente, Franco, aí o acampamento com a patrulha Morcego, né? De tal maneira que a patrulha Morcego, ela se organizou, ela definiu o cardápio, ela organizou o local e apenas nós adultos fomos lá para apenas servir de mediadores e facilitadores, porque tem que ter um adulto acompanhando as crianças. Mas quem organizou essa atividade foram os jovens, foram os escoteiros, e não nós adultos. Nós apenas fomos para facilitar o processo, certo? Então a patrulha por si só, ela é uma unidade autônoma e também tem essa autossuficiência, certo? Então a federação da patrulha, né, ela tem as suas regras próprias, e ao mesmo tempo essas regras não podem ferir principalmente a lei escoteira e a promessa escoteira. Certo? Qual é essa promessa e a lei? O jovem deve saber ao fazer a sua promessa, ao cumprir aí os seus itens, o seu período introdutório. Certo, senhores? Bem, senhores, novamente, muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Agradeço o pessoal que está em casa aí novamente. Se vocês aí gostaram desse material aí, principalmente o pessoal que está em casa, dê o seu joia aqui embaixo, certo? Se inscreva aí no canal, certo? Isso também fortalece aí o nosso material, certo? E se vocês também gostaram, também podem compartilhar com outros grupos de escoteiros, com outras unidades escoteiras locais, que está aí cada vez mais o movimento de escoteiros crescendo aí ao nosso redor. Certo, senhores? Realmente, muito obrigado a todos vocês e até o próximo momento. Valeu!